O microscópio é um instrumento óptico. Acredita-se que tenha sido criado ao final do século XVI pelo fabricante de óculos Jans Hansen e seu filho Zacarias, ambos holandeses. Existem dois tipos de microscópio, o óptico e o eletrônico. O óptico funciona com um conjunto de lentes, ocular e objetiva, que ampliam a imagem transpassada por um feixe de luz. O eletrônico amplia a imagem por meio de feixes de elétrons. Estes dividem-se em duas categorias: microscópio de varredura e de transmissão. A ciência teve muitos avanços após a invenção desse instrumento, pois com ele foi possível enxergar organismos menores, visíveis apenas com a ajuda de um microscópio, chamados de micro-organismos. Mas o que são micro-organismos? Os micro-organismos são seres cuja estrutura só pode ser identificada com a utilização ou auxílio prévio de um microscópio. Estes organismos são estudados na microbiologia e os principais tipos são fungos, bactérias, protozoários e algas unicelulares. Além destes, podem existir animais microscópicos que não fazem parte desses tais subgrupos, como os ácaros, por exemplo. Os primeiros organismos eram microscópicos, sim, com uma única célula, ou seja, unicelulares. Precursores das bactérias eram capazes de metabolizar elementos inorgânicos, transformando-os em moléculas complexas. Há cerca de 1,5 bilhão de anos, surgiram os primeiros organismos multicelulares. Os micro-organismos são os representantes mais ricos em diversidade química e molecular na natureza. No solo, atuam nos processos de decomposição da matéria orgânica, participando diretamente no ciclo biogeoquímico dos nutrientes, e que, por consequência, mediam a disponibilidade de nutrientes no solo. Mas você deve estar se perguntando: onde posso encontrar esses tais micro-organismos? Muito fácil, os micro-organismos podem ser encontrados em qualquer lugar do planeta, na água, no solo, na pele ou no trato digestivo de animais. A flora intestinal, por exemplo, quando saudável, é formada por bilhões de micro-organismos. Em locais que foram esterilizados não existem esses seres, já que esse processo destrói as formas de vida microbiana. Neste momento, o bichinho caridoso que aparece na sua tela se chama tardígrado. Vamos aprofundar um pouco mais nos nossos conhecimentos a respeito desse bichinho? Bem, os tardígrados são conhecidos popularmente como ursos da água. São micro-organismos de aproximadamente 0,3 a 0,5 milímetros de comprimento. Os tardígrados são conhecidos popularmente como ursos d'água. São micro-organismos de aproximadamente 0,3 a 0,5 milímetros de comprimento. Até o momento, cientistas encontraram 1.000 espécies deste pequeno animal, e cada descoberta é mais empolgante do que a outra. O filo dos tardígrados é um dos mais fascinantes da natureza. As criaturas microscópicas, além de terem uma aparência adorável, são capazes de sobreviver em diversos tipos de condições extremas, como no vácuo do espaço, em temperaturas extremamente baixas e extremamente altas, por exemplo. Muito resistentes, os tardígrados podem sobreviver a temperaturas variando desde pouco mais do zero absoluto, que no caso seria menos 273,15 graus Celsius, imagine só, até 150 graus Celsius, as pressões de 6.000 atmosferas e 5.000 GY de radiação, cerca de 1.000 vezes do que um ser humano poderia suportar. Vale também ressaltar que o tardígrado só chegou ao nosso conhecimento graças ao microscópio. Mas o que é um microscópio?